A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu amigo Bispo João Paiva. Quero desejar a você um ótimo domingo na presença desse grande Deus, aonde Ele tudo pode em nossas vidas, que você possa estar com Ele em espírito e em verdade. Estamos aqui levando uma palavra de Deus para o seu domingo. Com certeza você quer a presença desse Deus. Talvez você se encontra fraco, porque somos humanos. Talvez você encontra-se sem forças para buscar esse Deus. A tendência, amada igreja, nesse mundo que estamos, mundo tenebroso, é nós enfraquecer. As forças espirituais, ela se distancia, porque se nós não nos abastecer na palavra de Deus, nós não avivamos a nossa fé. Porque a fé vem ouvir a palavra de Deus. Se você quer alimentar a matéria, você precisa a paz missionária. Seja bem-vinda, missionária. Nos segue aqui, dê um pulinho também lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva e me segue lá, por gentileza. Eu agradeço. E curte aqui. Então, amada igreja, se você levanta pela manhã, gosta de tomar um cafezinho, fazer um lanche reforçado, logo mais, meio-dia, 1h você almoça, outros fazem um lanche na parte da tarde, 3, 4 horas da tarde, e logo mais à noite, uma refeição, isso é alimento da matéria, para que você, fisicamente, você não fica desprotegido, né? Não fica fraco, tem energia. E o mundo espiritual, a nossa vida espiritual é da mesma forma, igreja. O que nos alimenta? É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluias. A palavra de Deus também diz que tanto a vida espiritual como carnal tem que andar no mesmo equilíbrio. Uma não pode ser mais, outra não menos, tem que estar no mesmo nível. Porém, a Bíblia diz que o espírito está pronto. Muitos dizem que a carne é fraca, mas nunca se esqueça que Deus fala que o Espírito Santo está pronto. Se você se sente precisado, necessitado, invoca a presença desse Deus. Tira algum momento também para alimentar a palavra de Deus. Você não precisa ficar o dia inteiro. Cada um tem a sua maneira de buscar Deus. Daniel buscava 3 vezes ao dia. Cada patriarca da palavra de Deus, se você estudar, eles tinham um hábito. Cada um tinha seu local. Se eu entrar no ônibus, eu fecho o olho e já estou buscando a Deus. Se eu estiver num lugar que eu possa fechar o olho, eu fecho. Eu chego na igreja, ali eu já estou falando com Deus. Aliás, já saí de casa falando com Deus. Estou saindo e me alimentando. Porque eu preciso estar sintonizado. Porque as artimanhas de Satanás, igreja, ela existe. As armadilhas de Satanás existem. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, querendo nos ungindo para nos atacar. E se você tiver abastecido da palavra de Deus, o brilho seu vai cada dia aumentar. E assim, o inimigo ele fica intimidado. Porém, ele não desiste. Lá em Jeremias 1,19 diz: pelejarão contra ti. Ele vai pelejar contra nós, igreja. Ele vai vir com suas setas, os dardos. Vai vir alguma coisa até você. Mas você vai estar o quê? Firme. Pode vir a tempestade que vier. Vai envergar, né? O bambu enverga, mas não quebra. Porque está enraizado, né?
Quem conhece a história de um bambu que já trabalhou na roça sabe. Primeiro, são anos, vários anos, que ele vai para a terra. Depois de muitos anos, a média de 2 anos, que parece um dedinho assim, ó, da plantinha. Mas ele já se enraizou por toda a terra. Está firme. Daqueles ventos, aquela tempestade, aquela chuva, e o bambu não quebra. Porque você, amada igreja, está enraizado, alicerçado na rocha. É isso que nós temos que fazer. Temos que estar na rocha. Venha mesmo ouvir, participar das lives. Deus é tão bom, né, que Ele permitiu as redes sociais para ser usado também para sua obra como instrumento. Porém também as redes sociais também tem outros instrumentos para outras coisas. A Bíblia diz, né, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você tem que saber o que você está escolhendo para você. Você tem que saber o que te edifica, não é verdade? O que está nos edificando no dia a dia. A palavra de Deus, ela é primordial para aqueles que querem andar com Cristo. Num mundo desse tenebroso, um mundo que tem corrupção, perseguição, calúnia, onde é um mundo invejoso, onde o mundo está se esfriando a cada dia, não está nem rumor de guerras, já tem guerras, até dentro de casa, guerras, pai contra mãe, mãe contra filho, filho contra pai, e aí vai, igreja, briga com o vizinho, tendo trabalho, dentro da igreja, um desrespeito, acusação, apontamento. Hoje está difícil você encontrar pessoas verdadeiramente que têm amor ao próximo, que têm compaixão. Nós estamos vivendo num mundo de murmuração, onde a maioria das pessoas perderam a fé, não querem ganhar alguns minutos ou algumas horas orando, prefere pedir oração do que fazer oração. Sabe, igreja, está chegando os finalmente, está chegando o ajuste de conta. O noivo está voltando para buscar noivo. Você talvez ainda não caiu em si. Jesus está voltando, igreja. Ele não vai demorar não, igreja. Ainda há tempo de nós buscar esse Deus. Ainda há tempo. Vamos se voltar para Deus, para que Ele possa nos levar para a glória. A promessa de Deus está de pé, igreja. Muitos estão dormindo. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Ele está falando espiritualmente, igreja. Muitos estão conformados com as coisas desse mundo. Muitos acham que não consegue mais nada, não consegue uma casa, não consegue mais saúde, não consegue mais trabalho, não consegue mais paz em casa. Ele já desanimou de tudo. Ele está querendo a morte, achando que a morte vai te levar para algum lugar bom. Não, igreja. Nós temos que morrer para Cristo. Morrer com Cristo. Aí sim. Não vamos ficar ouvindo outros deuses. Vamos ter um ouvido único. Porém temos dois. Mas vamos saber, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deixa órfãos. Então quando Ele falar, você sabe quem é teu pai, quem é o teu pastor. Nós temos que entender, igreja. Temos que nos ligar, nos atenar, estar atento, direto no trono, para que sabemos para onde iremos. Nós temos que nos autoexaminar, como a palavra de Deus diz, né? Examinar o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar, igreja. Por que está dando tudo errado? Por que isso, por que aquilo? Temos que nos autoexaminar. Porque estamos sem paz, sem alegria.
porque estamos indispostos, porque reclamamos. Se temos um Pai maravilhoso, amada. Hoje é assim mesmo, amada. Por isso que temos que ter Deus. Aí a humilhação, a regressão. Nós temos que perdoar. Nós temos que olhar para aquele que pode e tem toda a condição de nos salvar, que morreu na cruz por nós. Tem aquele momento de interceder por esses que te agrediram, por esses que te humilharam. Que Deus vai entrar com misericórdia, porque o inimigo, ele entra no esposo para destruir o casamento, para ofender a esposa, humilhar a esposa. O inimigo entra na esposa para humilhar o esposo, para calar a boca. O inimigo entra nos filhos, joga filho contra pai, contra mãe. O que nos ensina? O que nos ensina? É compadecer do próximo, é procurar andar na presença desse Deus. Entender que quando uma pessoa te agride, uma pessoa te ofende, que ele está sendo usado, possuído pelos demônios, igreja. Ele é uma igreja sem a presença de Deus, porque todos nós somos igreja. Tem a igreja que tem Cristo e tem a igreja que não tem Cristo. Somos a igreja, o ser humano é uma igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Jesus, ele ensinou. O próprio Jesus teve ira. Porque ele sabe que somos fracos e temos a ira do momento. Mas nós temos que perdoar. Hoje, o inimigo entra onde? Nos lares. Ele entra no casamento, entra na vida financeira. Ele tem as suas artimanhas, igreja, para poder destruir o lar. Ele sabe aonde entrar, porque ele sabe onde tem a brecha. Se a Bíblia diz que ele está ao redor procurando um momento, um álibi para poder entrar na vida da gente, por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar em vigilância, em oração, igreja. Não basta orar se você não vigia. Orai sem cessar. Orar pelo filho. A esposa sai para trabalhar, ora pela esposa. O esposo sai para trabalhar, ora pelo marido. O filho vai para a escola, ou vai para o trabalho, que já às vezes já é de maior, ou à noite sai com amizade, vai orar. Vai apresentar seus filhos, a sua família, na presença de Deus. Não fica procurando quem é o culpado. Nós temos que, a Bíblia diz, aquele que é mais forte na fé, socorra aquele que é mais fraco na fé. Não fica cobrando, interceda. Tem as orações, o jejum, tem várias maneiras de você interceder. Eu estou aqui passando um momento de enfermidade na minha coluna. Eu estou impossibilitado de trabalhar, mas eu trabalho para Jesus. A minha esposa, a bispo, vai trabalhar e eu fico intercedendo por ela lá no trabalho dela. Ela pega circular e tal, né? Eu estou aqui intercedendo, fazendo a minha parte, que eu reconheço que eu tenho que fazer. Orando pela minha família, orando pelo meu ministério, orando por aqueles que pedem, por esses que estão na campanha comigo. Por isso que eu faço várias lives, tenho um momento de oração. Se você me acompanha no canal do YouTube, vá lá e olha lá, mais de 1.400 publicações. Se você ainda não segue o Bispo João Paiva, entra lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva, me segue lá. Você vai ter ali mensagens, orações. Talvez você está num momento difícil, entra lá no canal do YouTube do Bispo João Paiva e digita lá, tem orações. Se você ouvir a oração agora e amanhã você ouvir a mesma, a oração é para aquele momento, igreja. Está entendendo? Ah, mas é repetido. Não. Você não sabe o agir de Deus? Bom dia, amado. Seja bem-vindo. É a mesma Milena que estava lá no YouTube? Estou vendo ali
Me segue aqui, amado. Então, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Nós somos instrumento. Quando você tomar conhecimento, entendimento, que somos um instrumento de Deus, podemos, como diz o mundo, né? Você com o seu título de eleitor, você muda muita coisa, não é verdade? Você tem poder de mudança, né? Então, quando você é um instrumento de Deus na vida espiritual, você pode fazer mudança. O que a palavra de Deus diz? Com a oração de um justo, muito pode. Muito pode. Está entendendo, igreja? Faz transformações. Seja um maior dom que nós temos de Deus, não é ser pastor, ser missionário, bispo, não. É ser intercessor. Intercessor. Amém, amado. Eu oro por você sim. Quer deixar teu WhatsApp, amado? Depois eu anoto aqui, tá bom? E coloco você, eu tenho um grupo de orações. Quem quiser entrar, né? Eu oro por você, tá bom? Milena, né? Tá vendo ali? Se você quiser deixar teu WhatsApp aí, tá bom? E daqui a pouco tem uma palavra de Deus aqui, né? E eu vou... Você que precisa de oração, de uma orientação, deixa teu WhatsApp aí, que aí no particular a gente tira a dúvida, né? É Milena, né? Milena, é isso? É você que estava lá no YouTube, agora na hora da oração que estava fazendo? Segue aí no canal do Bispo João Paiva. Vai lá no canal, vai lá no YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Ah, tá bom. Coincidência, né? Tá bom. Então entra lá, Milena, no canal do YouTube agora, digita lá Bispo João Paiva e faz inscrição lá. E clica aqui, ó. Vamos curtindo aí, vai curtindo. Deus tem uma palavra forte aqui para nós. Então, amada igreja, nós temos que entender. O pastor, o bispo, não importa. Aquele que é ministro da palavra de Deus, ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. O anjo da igreja, em cima do altar, ele é usado pelo Espírito Santo. Presta atenção. Ele está lá no altar, ele é usado pelo Espírito Santo. Não estou querendo dizer que fora do altar ele não é. Mas lá, o intruso não sobe. Quando você está ali no altar, a Bíblia diz que o inimigo não entra, não sobe no altar consagrado. Mas também nós que andamos com a vida consagrada a Deus, o inimigo também não toca. Então, o que nós temos que entender? Quando saímos do altar, descemos fora do altar, somos humanos. Porém, nós temos que andar na vida com Deus. Temos que andar na integridade, porque somos vigiados. Qualquer coisinha que as pessoas nos tratam como Deus. Deus que eu falo que julga. Ah lá, tá vendo? Diz que é bispo, que é pastor. Né? Então não é assim. Então nós temos que entender que Deus se agrada daquele que tem a boa vontade de ter intercessão. Gabi, seja bem-vinda, amada. A paz do Senhor. Senhor, fala comigo. Deus fala, com certeza, está falando aqui. Você como intercessor, você tem toda a direção de Deus. O seu ouvido vai ouvir sempre a voz do Senhor. Você vai separar qual voz está vindo te incomodar. Você sabe quem? A ovelha conhece a voz do seu pastor, não conhece? Não é verdade? Isso. Então, Gabi, quer deixar teu WhatsApp aí, Gabi? Aí depois eu te oriento para você, te mando uma oração para você no teu WhatsApp, né? Se você quiser, né? Deixa aí teu WhatsApp que nós vamos orientar. Como a Milena aqui já deixou, quem quiser deixar o WhatsApp aí, a gente vai orientar. Estamos aqui numa campanha forte. Então deixa aí o WhatsApp aí, que eu já anoto aqui. Estamos aqui nessa campanha forte, a campanha da Arca da Aliança, onde você vai deixar teu pedido. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em qualquer área. Deus é Deus do impossível, né? Ora pelo meu relacionamento que foi acabado. Amém, amado, né? Depois lá nós vamos orar sim, com certeza. O que está morto, Deus ressuscita. Lá no Vale dos Ossos Secos, né? Ele ressuscitou os ossos. O que está morto, Ele levanta, né? Se você crê, né? Temos que crer, né? Nós temos que crer. Então, Deus tem uma palavra
abençoado aqui para a nossa vida. Você tem que entender que existem homens de Deus, aqueles que Deus usa, né? O homem de Deus, igreja, é aquele que, além de falar em nome do Senhor, vive aquilo que prega. Assim eu tenho. Se eu falar para você, uma maioria não gosta do meu estilo de pregação, porque eu prego a verdade. Se eu falar, acontece. Porque eu não vivo para agradar ninguém. Eu vivo para agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus, vai desagradar o homem, sabia? Isso aí é uma decisão que está dentro do caráter de cada um. Eu não sou campeão de ministrar nas igrejas, porque quando Deus me leva, alguma coisa lá vai ser consertada. E quando eu falar alguma coisa para você, você pode escrever embaixo o que vai acontecer. Porque Deus me usa. Então o homem de Deus é aquele que, além de falar no nome do Senhor, porque somos ministros da palavra, nós temos carta branca para falar de Deus. Vive aquilo que prega aos demais. Eu vivo aquilo que eu prego. Quem me conhece sabe. 25 anos na presença de Deus não é 25 dias, nem 25 meses. É quase um terço de 100 anos, não é verdade, igreja? Devido à sua comunhão com o Altíssimo, sua palavra se cumpre. Tá vendo? Igreja. Qual homem de Deus que não quer que a sua palavra se cumpra? Quem? Eu não falo, se eu falar isso, é porque Deus está permitindo. A Bíblia, quando fala assim, não tentar o Senhor teu Deus, é para não fazer aquilo que Deus não permitiu, Ele não autorizou. É para falar aquilo que apraz, aquilo que Deus se compromete em cumprir. Então nós, que somos chamados homens de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Como eu disse anterior, somos vigiados. Sem você querer, somos vigiados. Basta uma vírgulazinha é o suficiente para te dar de dedo. Não somos deuses. Somos falhos. Somos de carne. Eu sinto dor, sinto fome. Também sou aqui doente. Aqui ó. Não é encenação não. Um problema sério de coluna. Paulo tinha o espinho da carne e pregava a palavra de Deus. Deus falou para ele, a minha graça é que te basta. Isso que não me desanima não, igreja, ao contrário, me dá força, porque eu sei, eu quero ver você falar de Deus, você precisando de Deus. Quero ver você falar de Deus e você precisando do socorro dele. A Bíblia diz assim, cuidai dos meus, que eu cuido dos seus. Então tem que cuidar daqueles que Deus me apresenta. Que aí ele está cuidando dos meus, de mim, dos meus filhos, das minhas netas, né? Da minha família. É verdade? Daquilo que é meu, ele vai cuidar. E aí, o que nós temos que entender? Por isso os que se opõem à sua autoridade, tá vendo? Por isso que se opõem à sua autoridade. Tem gente que discorda, não gosta, tem inveja, ciúmes, intentam o seu mal, não ficarão impunes. Sabe, igreja? Se tem uma pessoa, um ministério perseguido é o meu. Todos os homens de Deus são perseguidos. Os verdadeiros são perseguidos. Não foi assim com Jesus? Não foi assim com João Batista? Não foi assim com Daniel? Com José? Com Elias, Eliseu? Com Abraão? Com Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem lê a Bíblia vê. Os patriarcas. Está lá em Hebreus 11. Os homens, os heróis da fé. Eu, por coincidência, fui parar onde no ministério Heróis da Fé. Assembleia de Deus, Heróis da Fé. Tá entendeu? E aí, o que nós temos que entender? Pois o Senhor os defende com braço forte, igreja. Deus nos brinda. Se eu não tivesse a blindagem de Deus,
eu não estaria na presença de Deus. Já tinha desistido, porém eu já tentei. Ele disse, tu és meu. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Já te chamava pelo teu nome. Igreja. Ele cria a situação, permite para nos abalar. Sabe o que é o barco ir para o alto mar? Você não sabe o que você vai enfrentar? Claro que vai vir tempestade, aquela calmaria. Irmão, ele sabe, eu sempre costumo dizer assim, quando tá tudo bem na sua vida, tá tudo maravilha, sua bênção, sua glória, fique esperto, que a tempestade vem, se abastece, se enche de alimento, se enche do provento, para que quando vier o vento, você está pronto. Você passar aquela tempestade, porque ela vem. Ou você acha que não vem? Lembra de Jó? Tinha tudo. O próprio Satanás falou para ele. Falou para Deus, você dá tudo para ele. Realmente ele era o homem mais rico do Oriente daquela época, cidade de Uz. Era o homem mais rico. Perdeu tudo. Perdeu não. O diabo desafiou Deus e Deus deu na lata de Satanás. O Jó não abandonou esse Deus. Então, para você saber quem é um homem de Deus, você também vai ver ele na lama. Você vai ver ele na situação de penúria. Mas porém ele está na rocha. Jó, a Bíblia diz que ele rapava. Assim, ficava de carne viva. A mulher dele falou, você amaldiçoou esse teu Deus, você tinha isso, tinha aquilo, você perdeu, ele tirou tudo de você. Ela falou, você tá louca, mulher. Cristo. É fácil você falar de Deus quando você tem tudo. Eu vejo pessoas falando, se enchendo. Tudo que eu peço, Deus me dá. Eu faço, tá entendendo? Ele se vangloria. Mas quando vinha a tempestade, que vai vir. Isso não é profetizar maldade. Isso é falar uma realidade que está escrito na Bíblia. Quero ver você nos ventos, se você fica com Deus. Tem pessoas que participam de campanha só porque não obteve o êxito, ele não faz mais. Porque Deus sabia que não ia fazer. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda, amada. Você sabia? Nós temos que entender que Deus, ele joga você na prova. Graça e paz, amada. Segue o bispo aí. Vai lá no canal do YouTube também. Digita lá Bispo João Paiva. Entra lá, faz inscrição lá, me ajuda lá. Então, o que Deus está querendo dizer essa manhã para nós? O homem de Deus, ele tem o braço forte desse Deus. Ele não fala, lá no no Isaías 41:10, eu que te ajudo. Eu que te fortaleço. A minha destra, que significa justiça. Está entendendo, igreja? Ele que nos ajuda, ele que nos fortalece, igreja. Ele não abandona você. Ele disse, não te deixarei e jamais te abandonarei. Temos que entender que Deus quer conhecer. Como você conhece um casamento? Como é que você consegue quando um casamento está... Esse dia eu estava conversando com a bispa, minha esposa, sobre isso. E esse ano nós faz 25 anos casados. Com certeza vai ser vai ter uma renovação de aliança do nosso casamento, na bênção de Deus. E eu disse para ela, linda, nossa vida, você vê como é pautada na palavra de Deus, já passamos turbulência, já tudo, e nós estamos juntos. Oh, glória, estamos juntos. Porque com dinheiro, sem dinheiro, ela está trabalhando para trazer o mantimento para casa. E eu aqui, querendo, mas não posso. Não posso andar 2 quadras a pé, que eu não aguento. E o carro, para me ajudar, estragou a embreagem dele. Está indo para 2 semanas o carro na garagem. Não tem dinheiro para consertar o carro. Hoje, para mim, na igreja, minha filha que vai levar, ela é de outro ministério, ela vai me levar, porque eu tenho que ir lá ministrar a palavra. Mas mesmo assim, não me deixa desanimado, não me deixa feliz. Você sabe por quê? Então, como eu quis dizer,
Quer ver o amor no casamento? Quando faltar dinheiro, alguém ficar doente, faltar tudo isso, quero ver se realmente o casamento fica estruturado, fica na rocha. Quero ver. Muitos caem fora. Ah, foi culpa sua, outra foi sua, é porque você, tá entendendo? Não é assim? Ó, desmancha. Não, igreja. Então Deus, ele quer conhecer e quer nos mostrar como estamos. Só vai para a glória aquele que passar. Lá em Romanos 8, 31, ele fala sobre pelo amor, pela doença, pela perseguição, que você vai abandonar Deus? Não, igreja. A tempestade vai vir, nós vamos ser acrisolados. Está lá na palavra, Zacarias. Ele vai acrisolar, ele vai jogar nós no forno. Não foi jogado Sadraque, Abednego, não foi jogado dentro da fornalha? O próprio João Batista não foi jogado dentro do tacho? Igreja. Só que nunca se esqueça, que Jesus, ele é fogo consumidor. Sabe, igreja, nós temos que entender que para ser homem de Deus, de boca, você não vai a lugar nenhum. Quer ver ser homem de boca na prática, não na teoria. Conheço muitos pastores que dão aula de teologia. Eu não gosto de ficar pregando teologia. Isso é querer se aparecer, quer achar que a pregação dele é melhor que a do outro. Não, eu prego o básico. Eu subo ali no altar. Posso orar sim, amado, com certeza. Quer deixar teu WhatsApp aí? Deixa. Quiser deixar, deixa aí, sem problema nenhum. Tá entendendo? Sou de Imperatriz, Maranhão, que bacana, né? Se você quiser deixar teu WhatsApp, digita aí que eu já coloco aqui, tá bom? E aí a pessoa quer dar aula, quer explicar, quer... Não, igreja. E aí, olha o que ele diz. Vemos claramente isso na história de Elias. Obrigado, amada. Elias, entendeu? Elias. Nós vemos, quem foi Elias? Elias pediu a morte, igreja. Jezabel queria matar ele. Ele era um homem de Deus. Antes dessa... Aqui, ó, ele falou que o fogo do céu consumiu 100 homens. O rei enviou, capitão, 50 homens. E aí, o que ele disse? O homem de Deus disse, desce. Mas ele respondeu, eu disse ao capitão de 50, se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo da terra, do céu, e te consuma a ti os teus 50. E aconteceu que desceu, amada igreja. O próprio homem de Deus também se desafia, ele quer saber se é realmente homem de Deus. Sabe, igreja, você tem que entender que, claramente, para os rebeldes, que não deixariam de receber o juízo divino, igreja. Todos rebeldes vai ter um momento. Tanto lá no juízo vai estar eu e você. Tanto bom como mal. É o justo juízo divino. Vai nos julgar, igreja. Mas não vamos pagar o preço para esperar quem vai ser de Deus e quem não é, né? Vamos procurar fazer o correto, o que agrada a Deus. O profeta era um homem perigoso e temido. Sabe, igreja? Nós não estamos aqui para amaldiçoar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para abençoar. Quer bênção? Sai do altar, aprenda isso. Lá grava isso na tua mente. Lá em 2 Crônica 20:20, Josafá obteve uma vitória diante dos reis, porque o profeta profetizou na vida dele. Então ele disse assim, meu povo, se credes no Senhor teu Deus, estará seguro, com certeza. Se crede, estará seguro. Mas se crede nos profetas, prosperareis. A prosperidade vem dos profetas, do anjo da igreja. Por isso que você tem que ofertar, entregar a oferta na mão do anjo da igreja, que aí sai a prosperidade para a sua vida. Talvez você está querendo muita coisa, mas na hora de você entregar uma oferta na mão do pastor, você não entrega. Muitos estão assim, muitos estão desse jeito. A hora que você fizer assim, que quer dizer, abrir a mão com uma oferta para o anjo da igreja, você recebe. Você recebe. Muitos estão com a mão fechada. Muitos ficam apontando os pastores. Acho que todo pastor é ladrão, ou é lobo, arranca lã. Não, igreja.
Não vamos generalizar as coisas. Vamos ter a oportunidade de receber a bênção de Deus. Você tem que crer, por isso você tem que ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia não vive enganado. Porque Deus diz que os dele não vai ficar órfão. E ele também diz na palavra, se você me clamar as coisas ocultas, ele te revela. Se você tem alguma dúvida, alguém falou alguma coisa, vai para o teu aposento, fecha a porta, fica lá alguns minutos falando para Deus te revelar e confirmar essa palavra que eu estou te falando aqui, se é dele ou não é dele. Você tem que entender que tudo é confirmado pelo Espírito Santo. Deus, ele quer confirmar se vem ou não vem da parte dele. Porque a palavra de Deus diz que ele quer que nós comamos o melhor dessa terra. E você às vezes está aí andando na dúvida, no quem sabe, talvez, não sei não, vai se dar errado, pode não dar certo. O ministério de Deus, a palavra de Deus, ela não anda na dúvida, é sim, sim, não, não. E aí, porém, para os que viviam na fé, ele era um instrumento de bênção do Altíssimo, tá vendo? Quando você acredita que essa palavra de Deus que está sendo falada aqui, talvez para despertar, né? Para que você, se você acredita que é o seu instrumento de bênção, vai acontecer na sua vida. Porque Deus não vai deixar você órfão. Aprenda isso. Muitos não creem. Por exemplo, agora, tinha um monte aqui na minha live. É assim, começa um monte. Quando começa a falar de oferta, todo mundo desaparece. Mas é verdade, igreja. É complicado hoje você falar de Deus num mundo que está frio, um mundo perverso, onde todo mundo desconfia de todo mundo. As pessoas não acreditam mais nas pessoas. Hoje vivenciamos um mundo de maldade, por isso que tem casamento destruído, lares invadidos, ministérios só tem confusão, porque o Espírito Santo não está ali mais. Feliz é aquele que tem a sensibilidade de entender que o Espírito Santo fala com a sua igreja. Somos a igreja. E Deus, ele quer te alcançar. Deus quer te tirar você desse labirinto, dessa sequidão. Deus quer separar você como santo, não para ficar pendurado na parede. Santo significa separado para Deus. Deus, essa manhã, ele está querendo separar os remanescentes, porque ele está voltando, igreja. Vocês têm que começar a ter a sensibilidade, a percepção de saber quem é, quem não é um homem de Deus. Nicodemos, um homem da sinagoga, conhecedor era um homem que manuseava muito bem. E ele foi até com Jesus. Foi à noite. Primeiro, para não ser observado pelas pessoas. Era uma pessoa influente. Mas um momento que ele sabia que era o momento que Jesus podia falar com ele. Que ele observava os momentos que era o momento adequado de ir até Jesus. Temos um momento certo de ir até Deus, igreja. Não ir de qualquer jeito. E ele disse: mestre, esses sinais que te acompanham só pode vir da parte de Deus. Eita glória, hein? É que nem você chegar para uma pessoa, um homem de Deus, você dizer: olha, aquilo que você profetizou, o Senhor profetizou na minha vida, esses sinais só podem vir de Deus. Você está admitindo que primeiro ele é instrumento de Deus. Você está admitindo que ele é usado por Deus. Olha para você ver como você tem que fazer a comparação. Quando você pede uma oração, você está crendo, amém. E se você está pedindo para um homem de Deus, você está crendo, amém. Mas aí você quer saber como Deus se testa? Aí quando o homem de Deus atende você tudo, aí ele chama você para participar da campanha, uma oferta, aí ele já não é mais homem de Deus. Se você ler a Bíblia, Jesus estava passando pela vilarejo e ali tinha 10 leprosos. Tinha 10 leprosos.
E aqueles 10 leprosos estavam ali separados da sociedade, porque eram homens que podiam contaminar as pessoas. Nessa sociedade, igreja, nós somos separados. As pessoas não nos levam, né? Deixa nós do lado. Muitas acontecem assim, pessoas rejeitadas. Hoje tem a história aí de homofóbico, racismo, não é verdade? Tá. E aí, eles vieram até Jesus. Jesus determinou a eles que eles fossem até o templo, se apresentassem ao sacerdócio com uma oferta. E eles viraram as costas para Jesus e foram caminhando. E quando eles foram caminhando, foi se limpando. E aí Jesus passou umas horas, um período. Quem estava lá no templo? Como sempre está? Jesus. E aí ele chegou num deles e falou assim: vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Só queria o quê? A bênção. E aquele que voltou foi o único que voltou e se apresentou ao sacerdócio com a oferta e veio adorar a Deus. Permaneceu na presença de Deus. E os outros 9 só queriam a cura. Muitas igrejas só querem a cura. Muitos só querem oração. A palavra que eu prego é dura mesmo. Muitos não têm estrutura para ouvir. Estamos aqui sim para orar, como Jesus quer curar você, mas Deus também quer que você permaneça. Vinde como estás, mas não permaneça. Muitos estão querendo só alívio. É que nem você comer agora de manhã à noite, quero ver se você não está com fome. Adiantou aquele prato de comida? É verdade, que nem oração. Fez a oração? Foi ótimo. Amanhã você está precisando de oração de novo. Mas se você vir e permanecer com Deus? Como aqueles 10 leprosos, só um voltou com Jesus. Só um conseguiu a graça. Conseguiu ser um instrumento de Deus. Conseguiu ser um intercessor na obra de Deus. Como eu fiz, igreja. Quando eu vim para Jesus, eu me apresentei ao sacerdócio e disse para ele: a minha esposa, hoje bispa, precisava de ajuda, né? Problemas espirituais. E quando o pastor falou assim: o fosse o senhor, trazeria mais vezes a sua esposa, que ela precisa de uma ajuda espiritual. Aí eu falei assim: posso falar uma coisa, pastor? Ele falou: pode. Eu falei: eu também preciso de ajuda. Igreja. Aí Jesus entrou na minha vida. Nunca mais saí da presença de Deus. Está indo para 25 anos. Tá entendeu? Fui como eu estava. Arrepentado. Arrasado. E ali ele fez o quê? Me acolheu. E estou até hoje. E passei a ser o quê? O ministro da sua palavra. Instrumento dele. É assim que Deus está querendo nos ensinar hoje. Não é proibido você pedir oração, não é proibido você pedir ajuda. Não é. Mas não permaneça. Se esforça. Ele disse: esforça-te que eu te ajudarei. Hoje, se pregar dessa vez nas igrejas, as igrejas somem, desaparecem, nunca mais se prega lá. Aqui, como a live é minha, e aqui eu obedeço a Deus, não importa como ele é, não tem nenhum agora, vai aparecer um. É assim. A palavra, quando ela é forte, para te salvar, você cai fora. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Deus está aqui, é para te ensinar o caminho para morar com Ele na glória. Você não tem que ficar aqui nesse mundo de favores. Você não tem que ficar aqui dependente do homem. Você tem que depender de Deus. Se você tiver Deus e seguir a palavra de Deus, você vai ser salvo. Você quer a salvação ou você quer encher a sua barriga? Você quer salvação ou você quer ter um carro? Você quer salvação ou você quer ter uma casa? Claro que você pode ter tudo isso, mas prefira primeiro a salvação. Buscai primeiro o meu reino. E a justiça, que as demais coisas, Ele acrescenta. É assim que Deus faz, igreja. Deus vai nos acrescentar aquilo que Ele sabe que você precisa. Mas você tem que se apresentar a Ele como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa com compromisso, com comprometimento, a se desviar das coisas erradas, do mundo errado.
Não importa o que falam, o que apontam, o que te acusam, você tem que ser forte e corajoso. Você não pode temer nem se espantar do que vão falar. Se você morrer, você morre com Deus, com Cristo. Assim que nós temos que entender. Deus está procurando pessoas que têm ousadia e coragem. Ele não está procurando pessoas medrosas. Lembra de Gideão? Servo bom e valente. Deus viu que graça nele. Sabe, igreja, muitos estão hoje aí desistindo de tudo. Muitos não querem compromisso. Muitos querem, venha a nós o vosso reino, nada. Muitos não querem comprometimento. Muitos querem que o pastor fique orando na madrugada, se mata com jejum e oração, e ele nem sequer ora pelo pastor. Nem sequer se intercede. Assim está a humanidade, porque Deus fala em 2 Crônicas 7, diz assim: se esse povo que me chama pelo nome orasse, se arrependesse e se humilhasse. Essa é o que Deus fala para nós, igreja. Nós temos que nos autoexaminar, para que possamos ser agraciados pela bondade e misericórdia desse Deus. Não estou pregando aqui, eu sou perfeito não, igreja. O que eu acabei de falar aqui, ó, o homem de Deus além de falar em nome do Senhor, ele vive aquilo que prega aos demais. Eu me esforço a cada dia viver aquilo que eu prego. É fácil, igreja? Não é. Se eu falar para você que é fácil, não é. Mas você tem que se abastecer. Eu passei um período difícil, depressão, pedi a morte, pedi para abandonar Deus, abandonar a palavra, abandonar tudo. Mas por eu estar fortalecido na palavra, Deus disse: não, meu querido, você é meu. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, igreja. E está aqui confirmada a palavra, Ele que está me sustentando. Tudo aquilo que eu preciso, não para tirar meu proveito, mas para aquele momento, Ele me dá o suficiente. Lembra do maná que Ele derramou do céu? Ele disse: pegue o suficiente para hoje. Não é para guardar. O povo comeram, começaram a encher o bolso, encher a sacola. No outro dia, o maná estava fedendo. Estava fedendo. Sabe, igreja? A cada dia nós temos que buscar Deus. Não é só para aquele momento. Não é só porque eu estou doído agora, eu vou buscar Deus agora. Amanhã eu estou bem e não busco mais. Não. Eu tenho que fazer que nem Moisés. Ele falou para Moisés: eu sou contigo, Moisés, pega esse povo que eu sou contigo. Ele falou: não, senhor, eu só vou se o senhor for comigo. Eita glória! Jesus está comigo, igreja. Onde eu for, Ele está comigo, eu tenho certeza. Reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu preciso melhorar, reconheço tudo, mas Ele está me dando força, coragem, ousadia para mim poder me consertar. Procuro andar na santidade, procuro, sim, corrigir minhas falhas. Tem o alerta, tem o grito de alerta, na verdade, do Espírito Santo. Basta você ter ouvido, ouvir a voz de Deus. Então, nessa manhã, 10h10, fique com essa palavra. Fique com essa palavra que Deus está na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoa esse que compartilhou a live, esse Senhor Deus que deixou o seu WhatsApp, esse Pai querido que está participando dessa campanha abençoada, meu Pai. A Tua palavra diz: o homem de Deus, Pai, é aquele que fala em Teu nome, mas vive o que prega aos demais. Sim, meu Pai, estamos aqui nos esforçando, sendo agradado de Ti, meu Pai, procurando, Senhor Deus, estar no centro da Tua vontade. Pai, abençoa mesmo esse povo, abençoa as redes sociais que têm dado espaço para nós. Abençoa o nosso domingo, o nosso culto de hoje, o nosso almoço, a nossa família. Pai, traga a existência que não existe aos nossos olhos. Não deixa faltar nada, Pai, nesse lar. Principalmente a Tua presença, a Tua paz. Que a esperança entra mesmo, Pai. Senhor Deus, esse que pediu, Pai, oração, que o Senhor atenda os pedidos, as petições, meu Pai. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus te ama e o bispo também.